aliança noética. Olá, meu nome é Thiago Santana, estou aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada junto, tá certo? Eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não se inscreveu em nosso canal, a inscrever-se em nosso canal, tá certo? Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de compartilhar nossos vídeos no Facebook, WhatsApp e nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, tá certo? E hoje nós vamos ao nosso segundo vídeo sobre a teologia da aliança. No primeiro vídeo nós falamos sobre a aliança edênica, a aliança de Deus com Adão no Éden, né, que foi quebrada, e hoje nós estudaremos sobre a aliança noética, tá certo? E sem mais delongas, eu queria convidar você, neste breve vídeo, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 18, onde diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então aqui Deus diz para Noé: estabelecerei contigo a minha aliança, e tu vai entrar na arca e tudo mais. Por que Deus está dando essa ordem para Noé? Quando nós olhamos do início do capítulo 6 até aqui, o capítulo 6, de forma geral, Deus vai falar algumas coisas para Abraão, entre elas vai dizer que se arrependeu de criar o homem, que aqui a palavra hebraica vale até elucidar isso no versículo 6 aqui, né? Então se arrependeu, a palavra hebraica, nahan, ela não denota um arrependimento, ou seja, que Deus teria se arrependido assim, de ter criado o homem, mas sim que Deus estava triste por ter criado o homem e Deus ia passar a tratar o homem de uma forma diferente por causa disso, ou seja, o homem caiu, ficou degradado. Você vê no livro de Gênesis o homicídio de Caim, Lameque ali e tudo mais, que o homem estava degradado, o homem estava arruinado, o homem era mau, né? Ele começa aqui falando no capítulo 6 que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, né? E os desígnios do coração do homem era mau, então Deus havia se arrependido, ou seja, Deus estava muito triste por ter criado o homem e o homem ter ficado após o pecado da forma que ficou. Então Deus diz: olha, eu vou mandar um dilúvio. É interessante, aí Deus diz que vai mandar um dilúvio para aniquilar o homem. E aí Deus diz assim: contigo, porém, né, estabelecerei a minha aliança, no verso 18, que é o verso que nós estávamos lendo. Então Deus: olha, eu vou fazer juízo, vou mandar dilúvio, vou destruir os ímpios. Contigo, porém, Noé, eu vou estabelecer a minha aliança. É interessante que essa palavra estabelecerei aqui, do verso 18, no original hebraico, diz assim, requim, ela quer dizer preservar. A melhor tradução, segundo Hazel, que é um doutor em Antigo Testamento, né, professor nos Estados Unidos, de teologia, segundo Hazel, a melhor tradução aqui seria preservar, ou seja, Noé, contigo eu preservarei a minha aliança, eu vou preservar a minha aliança contigo, né? Eu vou preservar a minha berite contigo, a minha aliança contigo. Então essa aliança que Deus faz com Noé, ela é preservada. Por que ela é preservada com Noé? Porque ela é baseada na aliança que Deus já havia feito com Adão no Jardim do Éden. Deus fez uma aliança com Adão no Jardim do Éden e essa aliança agora ela é preservada com Noé. Porém, ela tem novos detalhes, né? A Bíblia, lá no livro de Provérbios, o sábio Salomão, ele diz que a luz do justo é como o raiar da aurora, que a cada dia ela vai brilhando mais, né? Vai brilhando mais até ser dia pleno. Ou seja, as alianças na Bíblia, por exemplo, a aliança noética, ela não tem em nenhum momento o objetivo de sucumbir à aliança edênica. Não, ela vai trazer novos detalhes, mais detalhes, né? Deus vai dar nova luz nela, e assim na aliança abraâmica, Deus vai dar nova luz, mas as alianças elas são todas baseadas numa aliança e elas gradativamente vão recebendo nova luz e novos detalhes vão sendo acrescentados. Uma aliança não anula a outra, por isso que aparece aqui requim, né? Preservarei a minha aliança. Que aliança? A aliança que ele já havia feito no Jardim do Éden seria preservada com Abraão. Por que seria preservada com Abraão? Porque Abraão era por que seria preservada com Noé? Porque Noé era um homem justo. E de acordo com o que nós vimos no primeiro estudo, nós vimos que qual era o desejo que Deus tinha para o homem? Que o homem fosse íntegro, reto, tivesse comunhão com Deus, né? E somente um homem justo, íntegro e reto teria comunhão com Deus, porque os pecadores, aqueles maus de coração que se afastam de Deus, não fariam parte da aliança de Deus, tá certo? Então aí dessa forma Deus está estabelecendo, ou seja, Deus está preservando a sua aliança com Noé,
E é interessante que a aliança que é preservada com Noé, no capítulo 9, ela traz alguns detalhes, tá certo? Eu não tenho aqui o objetivo de exaurir essa aliança, porque o nosso vídeo ele é curto, enfim. Ela é mais para trazer uma luz e dar uma introdução para ir para o pessoal e para os irmãos do que é a teologia da aliança, o que são as alianças, com o fim de as pessoas estarem se aprofundando mais e buscando cada vez mais detalhes para cada dia mais conhecer melhor a Bíblia Sagrada. Por exemplo, essa aliança, como eu falei que as alianças que elas vêm se construindo com cada vez mais detalhes, elas têm detalhes das alianças passadas. Por exemplo, quando Deus disse para Adão, olha Adão, vocês sejam fecundos sobre a terra, crescei e multiplicai, tá certo? Deus fala em Gênesis para Adão, Gênesis 1 e 2 lá. Quando nós olhamos aqui, na aliança noética, Deus vai dizer a mesma coisa para Abraão e para Noé e para seus filhos, assim, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, né? Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, né, Deus disse para Noé e para seus filhos, olha, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. Você veja bem, após o dilúvio, né, a Gênesis 9 está relatando a saída deles da arca após o dilúvio. Após o dilúvio, Deus diz para ele, ó, crescei e multiplicai. Só havia eles sobre a terra, assim como no Éden só havia Adão e Eva, eles tinham uma missão de povoar a terra. Aqui Noé tinha uma missão de povoar a terra. Então nós vemos aqui alguns detalhes da aliança, que vai ser descrita aqui no capítulo 9. É interessante, outra coisa que vale também salientar, que no versículo 6 aqui fala da pena de morte, quando diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se será derramado o seu próprio sangue também, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Então, na aliança noética, a pena de morte faz parte. E aqui é um detalhe muito interessante, que vale para nós notarmos que a pena de morte foi estipulada por Deus na aliança noética. Tá certo? E essa aliança, ela é uma aliança universal. Nós vamos ver que ela é uma aliança universal, ou seja, ela vale para todos os tempos, né? Não foi nenhum governo, não foi nenhum homem que estipulou a pena de morte. Quem estipulou foi Deus. E se você quiser ter um pouquinho mais de detalhes, pode olhar um vídeo que tem no meu canal aí quando eu falo sobre a pena de morte, que muitas pessoas confundem, né, lá o mandamento, o 6º mandamento da lei de Deus, quando diz não matarás, e aí acham ali uma brecha para dizer que não pode existir a pena de morte, mas nós vamos ver que são dois contextos diferentes, e isso está explicado neste outro vídeo, tá certo? Então nós percebemos duas coisas aqui. A aliança noética, ela já vem com a preservação da vida. Não pode matar. Se matar, né, vem a pena capital, a pena, né, Deus dá a pena capital. E logo em seguida Deus diz assim, Noé, multiplicai, né, enchei a terra, ou seja, aquilo que Deus já tinha feito com Adão, agora ele vem e realça com Noé e vai dizer novamente para Noé, né, para eles crescerem e multiplicar. Se nós olharmos o verso 16, ele diz assim, o arco estará nas nuvens, né? O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres, né, viventes de toda a terra que há sobre a terra. Então aqui é interessante que Deus disse assim, que essa aliança, ou seja, a aliança, o sinal da aliança com Noé, ela é o que? Ela é o arco-íris, tá certo? E aqui tem um detalhe muito interessante, que essa aliança, ela é eterna, né, e ela é feita com todos os seres sobre a terra. E é interessante porque algumas pessoas pensam que a aliança de Deus foi feita com judeus. Noé não era judeu, né? E aqui ele está dizendo que essa aliança, ou seja, essa aliança de misericórdia, que nós vamos ver que esse arco-íris quer mostrar misericórdia e juízo, essa aliança de misericórdia e de juízo de Deus, ela é para todas as pessoas da terra, independente se você ser judeu ou de qualquer outra nação. Ou seja, essa aliança de Deus é para com todos, né? No verso 17 diz assim, disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabelecida entre mim e ti e toda a carne sobre a terra. Ou seja, essa aliança que foi feita com Noé, ela também foi feita com toda a carne sobre a terra. Ela não é uma aliança simplesmente feita com Noé. E nós vamos ver que algumas promessas de Deus, e muitas vezes o Deus não destruir o povo em um determinado momento, ela é com base na sua misericórdia prometida a Noé. Você quer ver? Por exemplo, vamos a Isaías capítulo 54. Isaías 54, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Isaías 54. Tá certo? Vamos dar uma breve lida aqui em Isaías capítulo 54 para você perceber isso. Tá certo?
Isaías capítulo 54, nós vamos ler do verso 7 em diante, ele diz assim: Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia tornei a acolher-te. Ou seja, aqui Deus está falando do povo, ou seja, o povo tinha ido escravo para o exílio de Babilônia, tá certo? Então diz assim, por um breve momento eu te deixei. Ou seja, o momento que eles foram levados escravos. Por que o povo foi levado escravo? Porque o povo tinha se corrompido na idolatria. Se você olhar o livro de Ezequiel, capítulo 8, inclusive, ali vai falar de várias coisas erradas que o povo estava fazendo. O povo se corrompeu. O livro de Jeremias, né, uma admoestação, ou seja, Jeremias tentando trazer o povo de volta antes que o povo fosse para o cativeiro. Então, por um breve momento, Deus se afastou do povo. Aí ele diz assim: num ímpeto de indagação, escondi de ti minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ou seja, agora ele vai vir e vai dizer assim: com misericórdia eterna eu me compadeço de ti. Por um breve momento eu me afastei, vocês foram levados escravos porque vocês me rejeitaram, vocês quebraram a minha aliança. Claro que isso não está escrito no texto, mas baseado no contexto do livro, do contexto aqui do capítulo 54, baseado no contexto do livro de Ezequiel, né, de várias partes do livro de Ezequiel, e baseado no contexto do livro de Jeremias, eu posso claramente afirmar que é isso que o texto está falando, ou seja, que é isso que o contexto amplo está colocando, ou seja, vocês se afastaram de mim, vocês me rejeitaram, por isso eu afastei e me afasto de vocês, mas agora, com misericórdia eterna, eu volto a vocês, né? O Senhor, o seu Redentor. E aí ele vai dizer assim no verso 9, ele diz assim, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os horteiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então é interessante, ele vai dizer assim, os horteiros serão removidos, e se nós olhar essa questão dos horteiros serem removidos aqui no Novo Testamento, a aplicação messiânica disso, nós vamos ver que está falando claramente da descida da Nova Jerusalém, ou seja, toda a volta de Cristo, né? E tudo, e os horteiros se mexendo aí e tal, a Nova Jerusalém descendo e tudo mais, que nós podemos falar em um outro vídeo, tá certo? Mas o que ele diz assim? A minha aliança de paz, ou seja, aqui Deus faz lembrar da aliança que ele fez com Noé, ou seja, da misericórdia, e ele vem e lembra da aliança, ou seja, você vê o contexto aqui de misericórdia, de amor, de perdão, sendo mencionado o que? A aliança e as águas de Noé. Então, faz-nos lembrar muito bem lá da aliança que Deus faz com Noé no capítulo 9 de Gênesis. E é muito bacana nós pensarmos dessa forma, nós olharmos isso. E essa aliança que, como eu já disse, ela foi feita com Noé, mas com todos os povos da terra, ou seja, com todas as pessoas sobre a terra. E é interessante nós vermos que esse arco-íris, eu queria convidar você a olhar aí Ezequiel 1:28, a questão desse arco-íris aí, Ezequiel 1:28, do arco-íris sobre o trono de Deus, tá certo? Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel 1:28 vai dizer assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então é interessante que ele vai fazer aqui sobre o trono de Deus, né, sobre o rosto do Senhor, ou seja, sobre a sua glória. Ele vê o que? O arco-íris, ou seja, o arco que aparece em dia de chuva. Né, nós vemos aí no trono de Deus essa questão sobre o Senhor. Se nós formos a Apocalipse capítulo 4, o profeta João também vai usar uma linguagem muito similar, vai falar algo muito similar a isso. Apocalipse capítulo 4, verso 2 e versículo 3 diz assim:
Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esses que se achava assentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do seu trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. E aqui João agora no arco-íris vê sobre o trono de Deus um arco-íris. Isso me lembra muito quando o salmista diz que o quê? Que justiça e misericórdia são o que? As bases do juízo de Deus, as bases do trono de Deus, as bases da justiça de Deus. Ou seja, tanto a justiça quanto a misericórdia são a base do juízo de Deus. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia. E um dia Deus foi misericordioso, dando o seu Filho para salvar, e aqueles que negaram o seu Filho e o rejeitaram vão se perder, e aí vão sofrer os juízos de Deus, porque a misericórdia é a base do trono de Deus e o juízo também. E isso tudo aparece aonde? E nós conseguimos ver na aliança noética, quando Deus faz juízo e também demonstra misericórdia. Misericórdia para com quem? Misericórdia para com Noé. E a misericórdia de Deus vem antes do juízo. Por quê? Porque Deus assim, lá no verso 18 de Gênesis 6, olha, eu vou preservar minha aliança contigo, não é porque tu és justo. Porém, os ímpios que não quiseram nada comigo, né, eu vou rejeitar e eles vão ser destruídos no dilúvio. Então nós vemos claramente a essência aí da aliança de Deus, tá certo? A aliança noética, que ela é feita com todos os povos. Eu queria ler uma breve citação aqui de Ras LaRondelle, quando ele vai falar aqui no seu livro, aqui Introdução à Teologia da Aliança, ele diz o seguinte, ele diz assim, página 22, assim, o sinal designado para a aliança noética é o arco, né, multicor, que simboliza a graça de Deus demonstrada na sentença, né, imposta sobre a nuvem, né? Ele vai dizer assim, nas sentenças impostas sobre a nuvem, né, de chuva. Esse sinal de aliança representa até o povo de Deus de hoje, né, aparato da aliança, né, ou seja, amparado da aliança pela aliança. Ele diz assim, de seu eterno amor que une o céu e a terra. Ou seja, vai dizer que esse arco-íris aí, ele vai dizer, até desculpa, eu estou com um pouquinho de sede, a forma de ler aqui travar, ele diz assim, que esse arco-íris, né, sobre o trono de Deus, ou seja, ele vai simbolizar a aliança de Deus, de amor e de misericórdia e tudo mais, que é aquilo que eu já havia falado com você. E ele continua dizendo, com muita propriedade, aí ele vai dizer que ali esse arco-íris é um sinal da graça. Ele diz assim, com muita propriedade chamou o arco-íris de a graça do eterno Yahvé para com os gentios. Então ele vai dizer aqui que o arco-íris simboliza a graça de Deus para os gentios. Por quê? Ele explica. Ele representa a graça universal do Criador para todos os povos. O sinal de um arco-íris semelhante. A esmeralda é ainda o símbolo que atua, né, e circunda o trono de Deus, conforme João, né, observou na sua visão em Apocalipse 4, versículo 3. A fidelidade de Deus, a sua promessa, deveria despertar, né, na humanidade a confiança para com o Criador, que pode salvar, mas também julgar todos os povos. Então o que ele vai delinear nas páginas do seu livro? Ele vai dizer o seguinte, que o arco-íris ele é um sinal de graça para os gentios e também aí para todos os povos. Por quê? Porque Deus disse lá, estabelecerei a minha aliança, o meu arco-íris para com todos os seres da terra, para com todos os homens da terra. E eu pergunto, existia judeu naquela época? Não existia. Então, mais uma vez, nós vemos que a aliança, ela não está restrita, como eu falei num vídeo anterior, aí, o Novo Israel, ela não está restrita a uma nação étnica, ao Israel étnico, e sim a todos os povos. E é muito lindo de nós analisarmos e nós vemos, né, que as bases do trono de Deus são justiça e misericórdia. E dentro dessa justiça, ele colocou a pena de morte. Por quê? Misericórdia
porque aqueles homens que matavam, imagina, ficavam tirando a vida das pessoas, misericórdia para com as famílias, porque Deus tirou e conseguiu inibir muito o crime com essa pena de morte, porque se matava logo tinha sua vida tirada, ou seja, foi Deus que estipulou isso. E hoje em nossos dias nós vemos, né, nós falamos muito de amor e tudo mais, mas as pessoas estão matando a torto e a direito, estão fazendo o que querem, e aí não tem uma autoridade firme sobre elas, e por isso muitos fazem o que querem hoje, da forma que querem, porque nós não temos uma lei firme, não temos uma autoridade firme. Mas a própria pena de morte que Deus estipulou em Gênesis 9, versículo 6 é um sinal de amor. Amor tanto para com a família, né, para com as famílias que sabiam que aquela pessoa não ia continuar matando outras pessoas, quanto para ela mesma, né, e tudo mais, e quanto para aquelas que iam seguir o caminho dela, para aquelas que iam seguir o caminho dela. Por quê? Porque imagina, muitos que iam se tornar homicidas vinham, olha, existe pena de morte, fulano já foi castigado por isso, então eu não vou nesse caminho. Muitos que iam se tornar homicida não se tornavam homicidas por causa disso. E eu garanto que nos nossos dias também seria assim, né? Se as pessoas soubessem que teria uma pena de morte, elas iam pensar duas vezes em tirar a vida dos outros e fazer tantas outras barbáries. É interessante também, se você analisar Números capítulo 15, se eu não estou enganado, do verso 30 em diante, você vai ver ali uma coisa. Quando Deus estipula a pena de morte, eu vou falar isso com mais detalhes nas outras alianças, inclusive havia pena de morte por sábado e outras coisas transgredidas, e eu vou citar o exemplo do sábado aqui para que você compreenda. Muitas pessoas não entendem por que Deus determinou que os transgressores do sábado fossem mortos. É o seguinte, quando você lê Números no capítulo 15, do versículo 30 em diante, você vai perceber que para pecado de rebelião não havia sacrifício. E tanto que o próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, vai dizer: aqueles que uma vez conheceram a verdade e receberam a plena luz e vivem deliberadamente em pecado, para esses já não existe mais sacrifício. Desde o Antigo Testamento nunca existiu sacrifício para o pecado rebelião, ou seja, a pessoa sabia que não deveria fazer aquilo, ia lá e fazia teimosamente, rebelando-se contra Deus. Para essa não existia sacrifício, ou seja, era o juízo. E por isso, no meio do povo de Deus, todo mundo guardava o sábado, e uns poucos que se rebelavam contra Deus, porque todo mundo guardava o sábado, todo mundo estava ali fazendo direitinho, dentro do povo de Deus e tudo mais. Haviam alguns que se rebelavam contra a lei de Deus, ou seja, para esses já não existia mais sacrifício, e por isso era determinado que eles fossem mortos. Em outros vídeos eu vou falar sobre isso com mais detalhes, tá certo? Mas por enquanto fica aí a nossa introdução à teologia da aliança, e com o tema hoje, a aliança noética. Forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus lhe abençoe.